Olá pessoal do canal, e hoje galera a gente vai fazer alguns testes de estabilidade do sistema e ao mesmo tempo a gente vai trazer as configurações que eu utilizei no meu kit i9 11900H, versão ES, e algumas configurações eu peguei aí da comunidade, algumas eu estudei aqui no meu kit, aonde que ficou estável para mim trazer esse conteúdo para vocês. Então agora a gente vai reiniciar a máquina. Eu estou gravando a área de trabalho, pessoal, porque eu não tenho placa de captura ainda, tá? Futuramente eu vou estar adquirindo aí conforme o canal vai crescer. Então peço a ajuda de vocês para se inscrever, deixar o like e comentar no vídeo, tá, galera? Eu vou falar configurações que ficaram estáveis nesse kit, tá, pessoal? Nada de coisa assim que vai ficar fora do comum. Lembrando que no meu kit, pessoal, eu estou utilizando metal líquido. Então a questão de temperatura ficou muito boa. E tem um vídeo aqui no canal, pessoal, passo a passo ali como eu fiz a aplicação do metal líquido no meu kit. Se vocês quiserem dar uma olhada para ver se ajuda vocês no kit também que vocês compraram, ter mais segurança, ter mais durabilidade no kit, né? Eu acho que a questão da temperatura ela é bem-vinda também. Lembrando, pessoal, que o kit ele tem modificações, né, na linha do VRM ali, aumentado. Agora o chinês já está vendendo a parte, galera, dissipação também. Ele aumentou essa quantidade de área de contato ali, né? O alumínio dissipador que está vindo, ele é maior, então se vocês comprarem, acho que vai estar na faixa dos R$40 mais ou menos, vai estar ajudando muito aí na linha do VRM. Lembrando que eu também tenho dissipação na parte nas bobinas e também ali nos capacitores do lado do processador, que também aquecem bastante. No meu kit, eu coloquei para ele ter mais durabilidade, tá, pessoal? É só uma observação que eu estou fazendo. Vamos reiniciar a máquina. Esse vídeo vai ser mais demorado, ele vai ser um vídeo mais detalhado, tá? Para vocês também conseguir fazer no computador de vocês. Vamos lá, galera. Então aqui eu estou usando memórias a 3100 MHz aqui. Pela estabilidade, galera, são dois módulos de 16 GB, tá? São memórias da marca Shure. E eu tive um pouquinho de dificuldade com essas memórias, galera. Talvez com memórias melhores, qualidade melhor, vocês consigam estabilizar melhor o sistema de vocês. Então aqui, estão avançando aqui, galera, no menu, né? Para a direita, a gente vem em chipset. Aqui a gente clica em memória. No menu também, memória. A gente vai avançar para baixo aqui. Galera, essas memórias da Shure, eu consegui deixar em 31, né, o multiplicador, que são 3100 MHz, totalmente estável, galera, porque a 3200 MHz, ali em alguns programas eu tive um pouquinho de instabilidade, tá bom? Então, assim, quando você instalar, galera, a memória, provavelmente o XMP aqui vai estar bem bagunçado, às vezes ele não sobe, tá bom? A primeira dica, pessoal, é a gente vir aqui no menu Advanced e vir na opção de overclock e ativar essa opção, tá? De vocês vai estar desativada, você vem aqui e ativa. Isso aqui, pessoal, traz um pouquinho de estabilidade para a gente conseguir setar os valores da memória. Não sei porquê, pessoal, em alguns kits, dependendo da marca, o XMP ele não ativa automático. Aqui o meu está dizendo que o XMP é 2600 MHz na memória, e que o XMP1 é 2600 também, com um CL um pouco diferente. Só que essa memória ela não sobe assim, pessoal. Então, quando vocês ligarem, a primeira opção é ativar aquele overclock no menu. E depois disso, pessoal, vocês vão vir aqui trocar o multiplicador só para ficar mais fácil de calcular. Podem colocar em 100 e aqui vocês colocam em 30 ou 31 ou 32. E aqui em cima, galera, vocês colocam, no caso, em 1.35. Porque provavelmente o de vocês vai estar 1.2. E aqui, galera, se tiver ativado como default no profile, vocês vêm e colocam profile 1 ou 2 só para a memória subir. E após isso vocês colocam em custom. Depois disso, o pessoal ele vai deixar configurar aqui para ratio 31, que são 3100 MHz ou 3200 ou 3000, dependendo no teu caso aí. Como comentei, tem memórias que não sobem o XMP tão fácil, dá problema. E eu consegui colocar 18, 18, 18, 42, galera, tá?
Aqui embaixo também coloque em 1.35 e reinicie a máquina para ver se vai subir esse clock. Lembrando, pessoal, eu estou usando memórias maiores, então 2 pentes de 16 GB. Não sei por qual motivo, tive um pouquinho de dificuldade. Talvez memórias com menos banco de dados vocês consigam mais fácil essa configuração. Seguindo, pessoal, aqui então em CPU configuração. Aqui tem, no caso, a virtualização. Tem alguns kits que deu problema. A virtualização não subia, não instalava o Windows e tudo mais. Ficava instável o sistema também em algumas aplicações. No meu caso, eu não tive esse problema, o meu está habilitado. Caso você tenha, você pode desabilitar essa opção. Voltando aqui, pessoal, em Power e Performance, vocês vão entrar na primeira opção, que é do CPU, tá? Aqui em cima, o de vocês vai estar marcado como Turbo Performance, Max Non Turbo Performance, ou pode vir marcado como bateria, na economia de bateria. Aqui no caso, com essas configurações, vocês podem deixar marcado o Turbo Performance. Por que isso, pessoal? Aqui embaixo, nesse Core States aqui, Control, eu desabilito porque há algumas questões de economia de energia. E isso traz instabilidade quando a gente quer operar com um clock um pouquinho maior. Então eu desabilito a primeira opção, a segunda, a terceira e a quarta opção, no meu caso, estão desabilitadas. Lembrando que são economia de energia, tá? Não vai mudar nada no kit de vocês. Modo turbo, deixem ativado. Provavelmente acho que vai estar ativado de vocês também. Aqui, galera, configuração turbo e opções. No meu caso, o meu é o i9, pessoal. Então, eu coloquei 48 em todos os multiplicadores e ele aceitou. Essa opção aqui embaixo, galera, de eficiência de energia, vocês coloquem desabilitado, disable. E aqui em cima também, eficiência em state, vocês também coloquem desabilitado. Esse aqui, se eu não me engano, já vem desabilitado. Caso não venha, vocês também colocam. Então, nesse menu, as 3 opções desabilitadas daí. Seguindo aqui, pessoal, em TDP configuração, é aquela questão do PL1 e PL2, galera. No meu caso, eu coloquei para trabalhar com 150 mil. No caso, seriam 150 watts. Não significa que o processador vai puxar tudo isso, galera. Isso aqui é um limitador. Eu acho que aqui, vocês colocando um 100, 120 aí, eu acho que já vai estar de bom tamanho. Lembrando que lá nos programas que coletam essa informação de dados de consumo, nem sempre é um dado fiel, pessoal. Não sei por qual motivo. Talvez ele consuma mais do que essa quantidade que aparenta aqui. No meu caso, eu encarei isso como limitador. Coloquei para 150 mil, né? Então, 150 watts. Tanto aqui nesse primeiro menu, quanto aqui nesse segundo. E essas opções de tempo aqui, pessoal, eu não marquei, tá? Para o processador ficar o tempo que ele precisar naquela configuração. Aqui, se vocês colocar, ele vai ficar um determinado tempo e depois ele vai baixar o clock automaticamente. Aqui nesse menu é só isso, pessoal. Aí a gente volta. Nesse caso aqui, eu estou utilizando na parte do CPU aqui, no caso da voltagem do CPU. Eu estou utilizando, galera, aqui embaixo também é um limitador. Ele fala que aqui 1000 seria mais ou menos 125 ampere. Não sei se essa conta ela é correta. Eu estou trabalhando com o meu aqui em 1300. Então coloquem aí no de vocês 1000, 1100, 1200, né? Porque isso aqui é só um limitador também. Lembrando que essa BIOS ela não é 100% estável, então essa diferença ela também influencia em um tipo de instabilidade no sistema que às vezes pode ser que congele a tela. Em alguns casos o sistema ele fica instável e do nada parece que ele crasha e fecha programas. Então é alguma coisa relacionada ao consumo do processador. Aqui em cima, pessoal, em corrente de consumo, por padrão ele fala que 100 ampere é igual a 400. Eu estou trabalhando com o meu em 600, um pouquinho a mais, né, para não ter limitação. E nessa parte aqui seria isso, galera. Mais nada, vocês mexem aqui. Nessa parte aqui, galera, então, voltando aqui no menu, né, Advanced CPU Control, a última opção no CPU Lock Configuração é para você bloquear o aumento de performance do processador. Então seria um overclock. Ele vem como habilitado as duas opções.
vocês colocam como desabilitadas as duas opções. Seguindo então, pessoal, no menu Advance, a gente vai descer aqui até o menu Overclocking Performance. No meu caso está habilitado, né, para ter mais estabilidade na memória. Aqui embaixo, pessoal, no processador, eu estou trabalhando com um offset negativo de 70, tá? Me trouxe mais estabilidade para o processador. No ring, eu deixei o ring da Albin desabilitado. Isso fez com que o meu sistema ficasse um pouco mais rápido. Então, eu deixei desabilitado nessa parte aqui. Aqui seria a placa de vídeo, galera, a placa de vídeo on-board. Se vocês quiserem desabilitar isso aqui, dá para desabilitar. Não, na minha opinião, não muda muito a temperatura daquela linha ali de VRM do processador. Se vocês quiserem desabilitar e usar somente a placa de vídeo, tudo bem, senão vocês não mexem aqui. Nesse 1 core, galera, eu tô trabalhando aqui com um core mais 50, também trouxe estabilidade para o meu sistema. As memórias ficaram mais estáveis também. Esse BCLK aqui também, pessoal, não precisa mexer, tá? Só tô comentando. Aqui embaixo, galera, no menu, esse menu CSM eu habilitei, trouxe um pouquinho mais de estabilidade no meu kit. Tinha algumas horas que reiniciava do nada. Quando eu habilitei isso aqui, resolveu. Lembrando que pode ser que no teu kit não resolva. Então você vai ter que ir fazendo testes para trazer a estabilidade que você quer, dependendo do trabalho que você for fazer. Aqui no USB, se você quiser habilitar aqui o XHCI Handoff, dá para habilitar também. Se eu não me engano, ele vem desabilitado. É só mais compatibilidade com os teus USB. Pessoal, voltando aqui no menu de overclocking, eu ativei ele, porém eu não mexi no BCLK. Eu não achei necessidade de mexer aqui, pessoal, para o meu uso. Em jogos a 4.8 direto, o kit 4.6 e algumas tarefas, para mim já está de bom tamanho, não quis abusar muito com isso. Por mais que eu estou utilizando metal líquido, então caso vocês queiram se arriscar e aumentar um pouquinho mais a performance do processador, lembrando que vai fazer overclock um pouquinho no processador e também na memória RAM, em alguns casos pode trazer instabilidade. Então aqui vocês podem começar com 101 e depois ir passando, aumentando para 101, 25 e subindo até um 101,95, galera, que eu acho que seria estável. No meu caso aqui eu não estou utilizando, tá? Só habilitei para trazer mais performance. Pessoal, seguindo aqui para a questão das memórias, teve uma questão que eu esqueci de falar, galera, que é uma questão que diminui a latência em jogos, e eu fiz aqui no meu kit, melhorou muito, que é a gente colocar a memória em Gear Mode 1 e Command Rate 1 também. Geralmente Command Rate 1 ele já ativa, mas se o teu não ativou, a gente vem aqui na parte de chipset, entra, aqui embaixo em memória. Nesse caso, se não tiver aqui nenhum número, nessa opção vocês vão colocar 1, aí vão reiniciar e vão ver se vai ficar estável o computador. Fazendo isso, galera, a gente vai colocar a memória em Gear Mode 1, que melhora muito a latência da memória em jogos. Então aqui embaixo, pessoal, no mesmo menu da memória, vocês vão avançar, descer aqui embaixo. Aqui no Gear Mode vai estar 0 de vocês, vão colocar Gear Mode 1, então isso melhora muito a latência do kit. Dá um salvar, reinicia e faz mais testes de estabilidade, galera. Para vocês que têm placa de vídeo da AMD, talvez essa opção seja mais interessante, mas ela melhora a questão do link do PCI Express das placas de vídeo, então você acaba tendo uma melhora na velocidade, a comunicação melhora, que é nessa parte do PCI System aqui. Vocês vão abrir e nessa opção, galera, do Resize Bar, vocês vão colocar como habilitado, ele vem desabilitado. Então melhora aí para as séries mais novas das placas de vídeo AMD e também da NVIDIA. Pessoal, então são essas as configurações que eu tenho aqui na minha BIOS. Não são configurações muito agressivas. E mesmo assim, galera, já tem um consumo bem alto no processador, então tomem cuidado com essas mudanças. Eu tive que usar metal líquido para ter mais estabilidade. E cada opção que vocês vão salvando na BIOS e modificando, sempre vem aqui para salvar e depois vocês reiniciam o computador e façam um teste para ver se está estável, tá? Não apliquem todas essas configurações de uma vez só, que às vezes a sua placa não vai bootar e aí começa a dar algumas dores de cabeça. Então vai com calma,
Mexe nas memórias primeiro, depois vai ali e mexe um pouquinho no overclock, vê se a tua temperatura tá legal, se tá te agradando. O vídeo aqui, pessoal, tem o intuito de fazer o kit de vocês aumentar um pouquinho a performance, mas ao mesmo tempo ser estável, tá? Não quero que você aplique as configurações e na dúvida não faça, tá? Procure mais vídeos, assista 2, 3 vezes esse vídeo, né, para ver se é o teu caso de mexer nas configurações. No meu caso aqui, com a dissipação de calor melhorada, me atendeu muito bem essas modificações. Sempre salvem, né, e depois reinicie a máquina de vocês. Então aqui o meu kit já iniciou. E agora, pessoal, seguindo para os próximos vídeos, a gente vai estar na área de trabalho fazendo testes de temperatura, testes de estresse, para ver qual que é o comportamento do nosso kit e se ele está estável. Beleza, galera? Segue aí. Pessoal, hoje seguindo aqui então com as nossas configurações do kit chinês, né? O i9 11900H. O BCLK do processador, galera, eu não alterei, tá? Eu não mexi, ele tá normal lá. Aqui, ó, mostraram no CPU-Z. O BCLK do processador tá normal. Eu liberei o Power Limit 1 e 2 para 150 watts. Não significa que o processador vai puxar toda essa potência, tá, galera? Mas isso aqui é só um limitador que fica ali travando o teu processador para subir clock. Lembrando que eu tô com metal líquido, galera, como vocês estão acompanhando aqui no canal, então por isso que eu tô abusando um pouco mais desse kit, tá? Eu também tô com um VRM maior, né? Dissipação maior no VRM, dissipação nos indutores ali também, né? Nos capacitores, então eu já fiz isso para mim poder extrair um pouquinho a mais do kit, tá? Então seguindo aqui, pessoal, vamos fazer um benchmark aqui no CPU-Z, rapidinho, né? Lembrando que eu estou gravando a área de trabalho com o OBS, então pode ser que perca um pouquinho de desempenho, mas isso, né, não vai trazer nenhuma perda significativa, é só para demonstrar mesmo para vocês. Eu vou iniciar o teste aqui. Esse kit meu, galera, eu estou basicamente a 4.7 em todos os núcleos, né? Tem alguns ali que variam um pouco mais, um pouco menos. E eu quis deixar assim, pessoal, porque o intuito desse kit vai ser uso em jogos e para trazer conteúdo para o canal aí no sentido de fazer edição também. Então aqui a gente conseguiu em multithread subir aí 1000 e poucos pontos, né, do que o chinês tinha mandado. Não que a configuração do chinês seja ruim, mas se a gente conseguir dar um tasquinho a mais ali, galera, né, tirar um pouquinho mais de desempenho, então por que não, né? Aqui, se a gente comparar com 10.700, né? 10.700 faria 5.625 e de single core faria 568. A gente está com 645 e 6.300 basicamente no multicore. Então é um dado muito, muito interessante, galera. Aqui, se nós comparar com 11.900K, fica um pouquinho abaixo ainda, né? Mas mesmo assim, né? Por ser um kit adaptado, o desempenho ele é muito, muito interessante. Bastante interessante. Eu vou fazer um teste de estresse aqui, galera, também, para vocês acompanhar as temperaturas, né, com a aplicação do metal líquido e todas aquelas dicas que eu coloquei no vídeo anterior. Vou deixar esse vídeo na descrição aqui também, deem uma acompanhada, tá? Aqui em teste de estresse do CPU-Z, galera, a minha temperatura que eu tenho do processador fica em torno aí de 60, 70 graus. Que é a mesma temperatura que eu tenho em jogos, galera, tá? Então, com todas aquelas dicas, relembrando, né? Com todas as dicas que eu passei no vídeo anterior sobre a aplicação do metal líquido, basicamente é isso que vocês vão ter de desempenho ali, né? Seguindo bem certinho, né? Tomando aqueles cuidados, vocês vão ter esse desempenho. Então aqui, o meu processador está cravado em 4.6, 4.7 basicamente, né? Aqui ele calcula um pouquinho para menos. A temperatura 77 graus, agora chegou. Alguns núcleos, um núcleo bateu 78, lembrando que ele tem diferença na temperatura, galera, tá? A lapidação do die desse processador não é 100%. Por isso que com pasta térmica que vem no IHS adaptado do chinês,
Dá uma diferença muito brutal de temperatura. Beleza, galera? Por isso que no meu caso, eu fazendo essas configurações, a temperatura lá me incomodou um pouco. Para você que vai usar só para jogar, você não precisa mexer no kit, a não ser que a tua memória não tenha subido direito o ICL dela, a frequência que você quer trabalhar, que a tua memória não subiu. Então, basicamente, esses ajustes que eu recomendaria você fazer no teu kit para você ter mais estabilidade, digamos assim, né? Então, pode ver que eu estou rodando aqui o teste de estresse do CPU-Z há um bom tempo e ele continua cravado em 4.6, 4.7, ele não cai o clock, né? Lembrando que eu não mexi naquela temporização do PL1 e 2, porque aquilo ali acaba meio que dando uma capada no processador. Não que seja um problema, tá, pessoal? Se você não mexer, provavelmente seu processador vai ter muito mais durabilidade. Como a gente tem uma temperatura mais controlada aqui, eu mexi nesse caso. E notem, galera, que esse processador, a característica dele é trabalhar quente mesmo. Mesmo eu utilizando metal líquido, note as temperaturas que a gente pega aqui. Isso aqui, nessa configuração que eu fiz no kit, é inviável, galera, vocês fazerem com aquela pasta térmica que vem com o chinês, a não ser que você compre uma pasta térmica melhor, use um sistema de troca de calor melhor ali entre o die do processador e o IHS adaptado do chinês. Caso contrário, galera, não mexa naquela configuração, porque as temperaturas dele vão subir. Outra característica, pessoal, é que esse processador ele tende a trabalhar próximo dos 100 graus. Então, assim, se você não mexeu, colocou teu cooler ali e tudo mais, e está em jogos ou algo nesse sentido, não importa, pessoal, se ele ficar batendo próximo de 100 graus, porque em um notebook esse processador ele estaria trabalhando nessa temperatura. Lembrando que em muitos casos a tecnologia que é aplicada faz com que a temperatura do processador ela seja estável. Então, o processador ele vai escolher estar naquela temperatura para trabalhar em uma temperatura que ele foi desenvolvido, que seja uma temperatura saudável para ele. Beleza, pessoal? Essa é um comentário sobre o tipo da tecnologia que foi empregada nesse processador. Então, aqui a gente está rodando o teste estresse já faz aí 1 ou 2 minutinhos, né? Eu narrando aqui para vocês, né? Eu falando com vocês. E a gente tem aqui o nosso sistema estável, né? Então, temos 84 graus aqui, acho que foi a máxima que pegou. O processador aqui, pelo programa, pessoal, está falando que está consumindo quase 100 watts. Provavelmente esteja consumindo quase 100 watts. Essa leitura de consumo dele, pessoal, não é muito clara, não é muito confiável. Talvez ele esteja consumindo até mais. Por isso da importância da gente liberar um pouquinho mais de potência aqui, beleza? E então a gente vai seguir aqui para outros testes também. Agora notem como a temperatura cai rápido, pessoal, quando eu dou um stop aqui no teste de estresse do CPU-Z. Ó, basicamente o processador caiu lá para 40 graus. Já estabilizou a temperatura em 1 segundo, digamos assim. Então tem pessoas que às vezes relatam, meu Deus, eu cliquei no meu processador, num teste com o meu i9, meu i7 e já bateu 100 graus. É isso mesmo, pessoal. Quando ele vem de fábrica ali, a característica do processador é realmente bater 100 graus. Quando ele atinge aqueles 100 graus, ele larga o turbo boost máximo dele para aquela operação. E aí, depois de algum tempo, ele vai dropando essa temperatura e, ao mesmo tempo, o clock, justamente para ele ficar numa temperatura mais estável. Você entende? Então, assim, no primeiro minuto, 1 minuto ali, mais ou menos, ele vai escolher estar a 100 graus, justamente para liberar toda essa performance dele. E, automaticamente, depois de um determinado tempo, que ele não precisa mais daquela carga de trabalho grande, ele vai acabar diminuindo os clocks e, automaticamente, a temperatura também. Vamos para o teste do Cinebench agora, que é um teste mais pesado, um teste sintético, né, pessoal, que a maioria da galera utiliza a internet. Aqui, galera, seguindo, né, teste em multicore. Bem mais rápido, né, galera? Para vocês no vídeo eu acelerei o single core, né? E no multicore o teste bem mais rápido justamente porque está utilizando todos os núcleos, né, pessoal?
Aqui está reportando um uso de mais ou menos 120 watts. Eu acredito que deve estar próximo disso mesmo, né? Lembrando que está desbloqueado um pouco mais a performance do processador. E temperaturas nesse caso aqui, galera, a gente teve uma temperatura de 94 graus, que também é bem aceitável. Como comentei ao decorrer do vídeo, né, sobre as características desse processador, essa temperatura aqui é bem tranquila, né? Lembrando que só está nessa temperatura, pessoal, porque estou utilizando metal líquido. No vídeo que eu deixei na descrição, no vídeo da descrição tem o passo a passo de como vocês aplicar, né? Lembrando que tem riscos, então se você é um usuário comum que é só comprar o kit para se divertir, não precisa fazer isso. Aqui eu quis extrair um pouco mais de desempenho e quis também dar mais durabilidade para o kit em relação a ele trabalhar mais frio. Essa foi a minha ideia. Então o intuito do vídeo é trazer conteúdo. Aqui o processador em 4.6 mais ou menos, galera, trabalhando. Aqui, pessoal, teve alguns núcleos que foram a 96 graus. Vou soltar o vídeo também, galera, de algumas temperaturas que eu peguei aqui na dissipação do VRM, tá? Temperaturas super tranquilas, depois que eu fiz essa modificação, aumentando a área de troca de calor, né? Então, a gente está com troca de calor aumentada, com dissipação aumentada na linha principal do VRM e do gráfico integrado. Temperaturas ali na casa dos 60 graus, 65, que são temperaturas muito boas. O chinês ele poderia ter, nos MOSFETs, galera, ter dividido a carga, ter colocado MOSFETs de alta e nos MOSFETs de baixa ter colocado 2, por exemplo. Né? Isso faria com que a carga e a temperatura que os MOSFETs de baixa atingiriam, elas fossem menores. Então, como ele colocou um MOSFET de alta e um de baixa, o MOSFET de baixa tende a aquecer também um pouco mais. Então, por isso que eu fiz essa modificação. Lembrando que agora o chinês já está vendendo avulso aí o dissipador, tá? Para a linha do VRM e do gráfico integrado ali, no caso, na parte de cima da placa, já vai ajudar muito na temperatura. Então, quem quiser comprar já tem, né, disponível, em torno de R$40, se eu não me engano. Mas eu quis fazer a dissipação também ali nos indutores, galera, né, naquelas bobinas sólidas e naqueles capacitores que ficam do lado ali do processador. Essa área também aquece muito, então eu quis também fazer uma dissipação mais eficiente ali, justamente para ter mais durabilidade do meu kit. E já que eu ia trabalhar com ele um pouquinho mais overclockado, digamos assim, eu quis fazer essa modificação. No caso de vocês, galera, quem não quiser mexer nessas questões, essas temperaturas que aparecem ali, você usando um fan que sopre para baixo, vão ser temperaturas bem aceitáveis, bem tranquilas, então não precisa ficar preocupado com isso. Desde que você tenha um bom airflow no seu gabinete, o teu kit vai ter bastante durabilidade. A única ressalva que eu faço, pessoal, é vocês tomar cuidado com alguns tipos de dissipação de calor, com alguns air cooler ou até water cooler, se vocês forem utilizar. Lembrando, galera, que o IHS do chinês adaptado ali, que é aquele alumínio mais o cobre, ele está apenas em cima do processador. Então, dependendo do tipo de dissipação que vocês façam, essa pressão que faz em cima desse cobre com alumínio, às vezes pode ser excessiva. E uma pressão excessiva em cima de um chip que é soldado na placa, às vezes pode ser prejudicial. Então, ficam essa atenção para vocês. No caso, como vocês viram no meu outro vídeo aqui que está na descrição, eu lixei essa parte do cobre que ficava na parte superior do processador, justamente para ele ficar na mesma altura do alumínio, assim fazendo um apoio mais por igual em cima dessa peça adaptada do chinês. E para mim o resultado foi muito bom, porque eu consigo ter a dissipação da pasta térmica em cima de toda essa área. Então, para mim, eu achei que fazendo isso ficou mais confiável do que ficar apenas a troca de calor em cima do cobre. Lembrando que o alumínio também aquece. Então, se o alumínio aquece, ele também pode dissipar calor. E você diminuindo essa altura ali, deixando por igual, como eu
Estou mostrando aqui no vídeo também, pessoal, eu lixando aqui, mais um pedacinho do vídeo também para vocês olharem. Vocês terão a melhor troca de calor. E justamente no lado do cobre que vai em contato com o die do processador, vocês podem também passar uma fina lixa justamente para deixar esse contato mais uniforme. Em alguns casos eu vi várias imagens na internet que esse cobre ali está vindo bem grosseiro, já com uma característica já de meio oxidado. Então, se você fizer essa limpeza e aplicar a pasta térmica corretamente, você vai ter talvez uma troca de temperatura melhor. Vamos ver a pontuação do nosso teste aqui. Fizemos 14.715 pontos. É uma pontuação muito boa para tarefas do dia a dia. E é claro que nesse caso, né, o meu está um pouquinho mais tunado, como comentei, a dissipação aumentada. Um pouquinho mais de overclock no processador. Mas a pontuação foi excelente, né, galera? Então vamos lá, a pontuação de single core de 1575 e CPU multicore 14.715 pontos. Então é uma pontuação bem bacana, uma pontuação bem legal. Aqui na parte de temperaturas, pessoal, a gente teve máximas de 96 graus em alguns núcleos. Pelo menos um núcleo bateu 96, aqui o núcleo 4. E a maioria deles ficou na casa dos 94, 95, 90 graus. São temperaturas, como comentei no meio do vídeo, temperaturas que estão ok. Vamos fazer um teste de estresse aqui também no AIDA 64. Vamos lá, pessoal, então, fazer um teste de estabilidade de sistema. Aqui eu vou marcar o teste mais pesado, que seria o teste FPU, que é um teste mais em cima do processador. E vamos ter uma noção de se vai dar throttling, se ele vai crashar ou se ele vai reiniciar. Vamos lá, pessoal. Esse teste ele é bem pesadinho, galera. Então, se for para dar throttling, algum problema relacionado à temperatura, nos primeiros segundos ele já vai acusar. Não vai deixar para mais tarde acontecer isso. Então, aqui a gente está com temperaturas em torno de 85, 92 graus mais ou menos. Esse teste é bem pesado para o processador. Aqui ele está relatando 120 watts de consumo. Talvez esteja consumindo isso mesmo. Como comentei, esse dado ele é meio incerto. Temperaturas na casa dos 90 graus. Não tivemos throttling até o momento. Uso do CPU 100%. Na faixa dos 4.3 nesse teste, galera. Às vezes ele vai, no começo do teste, ele usa um pouco mais de performance, depois ele dá uma caída nesse teste, é normal isso. Alguns núcleos tivemos 96 graus, são temperaturas ok. Lembrando que quando você estiver jogando ou algo nesse sentido, não vai usar essa carga inteira de física dentro do processador. Então a carga dele está ok. Aqui, thermothrottling 0. Temperaturas aí estabilizando na casa dos 90 graus. Clock 4.3. E é isso, galera. Sem crashar o computador. Posso vir aqui e abrir um navegador da internet, que é super pesado, o Google Chrome, por exemplo. Aqui, como está fazendo um pouco de uso do CPU, talvez ele tende a ficar um pouco mais lento. Eu vou abrir algumas abas aqui para nós ver. Lembrando que eu estou gravando a área de trabalho também. Nós não tivemos throttling. Nossa máquina não reiniciou, não gargalou e continua firme no teste. Lembrando que isso aqui são testes extremos, né, pessoal? No dia a dia você não vai... Provavelmente você não vai estar usando toda essa carga de trabalho. Você não vai estar fazendo essas loucuras. Aqui é só mais para teste mesmo. É só para demonstrar, pessoal, que o sistema, essa configuração que eu fiz, essas adaptações que eu fiz, as configurações da máquina ficaram muito estáveis. Tá? Aqui batendo picos de 95, 96 graus. Nós lembrando que estamos fazendo um teste ao extremo aqui, né? Forçando mais os cálculos dentro do processador. E ele continua aí na casa dos 4.3. Firme e forte, todos os núcleos na casa dos 100 watts de consumo, né? Lembrando que esse dado não é 100% correto.
Agora anote, pessoal, quando eu finalizo o teste, ele vai dropar essa temperatura quase que em menos de um segundo. A temperatura já cai para a casa dos 40 graus. É muito rápido. Não tivemos throttling, pessoal, então nesse teste passou de boa. Aqui, se eu colocar teste de CPU, estresse, o estresse do cache também e estresse da memória, vou dar um OK. Mesma coisa, pessoal, não apresenta travamentos ou a máquina crashar, reiniciar, travar, a máquina está funcionando. Não tivemos throttling também, senão já estaria aparecendo aqui 1, 2, 10% de throttling no processador. E aqui nessa parte de estresse, marcando todas as opções de cima aqui do AIDA 64, na casa dos 4.6 GHz. Temperaturas na casa dos 70, 80 graus. Alguns núcleos pulam para 90 e baixam de novo. Consumo em torno de 100 watts. Eu acredito que esse processador consuma entre 100 e 130 watts nessa configuração que eu estou usando. Aqui em cima, pessoal, 95% é a carga da memória física que está utilizando no sistema para fazer esse teste de estresse. Aqui ele chega a dar uma travada justamente porque está usando bastante memória. Está usando 27 GB, praticamente 28 GB de memória. Então o sistema tende a ficar ocioso justamente porque é um teste mais ao extremo. CPU também usando 100%, 4.5, 4.6. Eu quis deixar nessa configuração, galera, que ele fique extremamente estável. Então é isso que eu queria. Eu poderia deixar ele um pouquinho mais forte aqui no clock, mas não ia mudar nada em relação a desempenho, pessoal. E aqui eu busquei estabilidade, justamente para usar aí 24/7 e não ter problema. Então o meu kit eu deixei nessas configurações justamente para mim sentar na cadeira, usar o kit sem dor de cabeça, funcionando muito bem. Então aqui teste de estresse usando todas essas marcações que vocês estão olhando aqui de memória, cache, teste FPU e CPU. O kit não apresenta instabilidade, não apresenta throttling, mesmo em testes mais pesados. Galera, seguindo aqui então os nossos testes de estabilidade, um dos programas que eu utilizei, pessoal, foi o CC Tool. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Ele é um programa gratuito, pessoal, e o intuito dessa ferramenta aqui é a gente testar questão de estabilidade em relação à memória. Ele tem um teste bem pesado em cima das memórias, então no caso do kit aqui, eu deixei ele rodando aí um pouco mais de meia hora de vídeo, tá? Vou deixar passando alguns takes aqui do vídeo, não vou deixar todo esse tamanho de conteúdo porque não é necessário, mas então aqui logo de início vocês podem ver que o programa ele começa marcando uma quantidade enorme de memória justamente para você ter uma noção se a tua memória está estável ou não. Se ela estiver instável, pessoal, logo de cara já vai começar a aparecer no menu aqui, vocês acompanhando no programa, já vai começar a aparecer quantidade de erro de memória. Então o próprio programa já vai falar para você se a tua memória está estável ou não. Então você fazendo os ajustes na tua memória, se o teu computador estiver crashando, travado, tela congelada, abre um aplicativo quando sobe a quantidade de uso do processador, ele fica instável, às vezes é a memória também, pessoal, tá? Então, principalmente nesse kit, tem bastante incompatibilidade com memórias da China, memórias que não tem tanta qualidade e memórias, pessoal, que tem mais qualidade, vocês vão conseguir uma estabilidade melhor. Então, aqui avançando no nosso teste, pessoal, pode notar que ele está utilizando ali uma carga de 80% da memória. O programa é bem completo, pessoal, ele trabalha com a porcentagem de carga em cima do processador, da memória, que nesse caso, desse teste, a gente está focando em cima da carga da memória, mas também ele vai passando opções de temperatura também no próprio programa. Então é um programa gratuito, bem completinho para você testar se a sua memória está
estável, ele é um programa muito bem-vindo para você utilizar. O nosso teste, pessoal, seguindo aqui, ele passa de meia hora de teste. E até o momento nenhum problema, o computador não crashou, não reiniciou. E aí eu segui o teste, galera, aí passando de 40 minutos mais ou menos. E o computador se manteve estável. Então basicamente ele ficou, galera, uns 45 minutos fazendo esse estresse. Nessa configuração que a gente está utilizando a memória, né, em 3100 MHz. Comentei com vocês por que eu estou utilizando a 3100 por estabilidade. Lembrando que essas memórias são da marca Juor, são 2 módulos de 16 GB em cada um, totalizando 32. E para mim chegar na estabilidade que eu queria para trabalhar com toda essa memória, essa foi a melhor opção que eu consegui aqui no kit i9, tá, pessoal? Então as latências ficaram 18, 18, 18, 42. Command Rate 1 e Gear Mode 1 para ficar com uma latência melhor, o acesso às memórias serem mais rápidas. Então nesse teste aqui, pessoal, esse foi o nosso resultado. Foi um teste muito bom.